Boa noite, tudo bem? Vamos começar aí, dando continuidade àquela reunião nossa que foi interrompida. Deixa eu ver se tem mais gente entrando. Não sei se é para a gente atualizar, né? Quem daqui estava na última reunião? Tem muitos aqui que estavam, não? Não, eu não estava não. Eu estava. Ah, tá. Porque, gente, dessa vez eu acho que não tem nenhuma interrupção aqui, né? Na questão do tempo. Queria até pedir desculpas ali, mas a gente estava com o WhatsApp, com o Zoom com limite, né? Mas isso já foi resolvido. Também queria pedir desculpas também, porque não foi uma semana passada não foi fácil. Quando eu achei que eu ia conseguir fazer a reunião com vocês, minha avó acabou falecendo. Por incrível que pareça, eu ainda tinha avó, né? Ela estava bem idosa, estava com 98, 90, ela fez 98 anos dia 10 e faleceu no dia 12. Então a gente até acha, né, por ser idoso e tudo, a gente acha que tudo bem, né? Faz parte e tal, mas a gente acaba sentindo até pelo tempo de convívio, ela foi muito importante. Então, eu queria pedir desculpas aí, eu não pude comparecer, mas por um motivo pessoal, né? Mas vamos lá, que é o que interessa, né? Pessoal, eu vou fazer aqui um overview, né? Em cima de tudo que a gente já falou na outra reunião, só para atualizar a todos, né? Sobre o caso da Alpha Energy, é um caso que a gente considera aqui um golpe que vem sendo bem usual. Até a gente tem esse caso também relacionado a uma outra operação que envolvia a mina de ouro, que é do Danilo também, né? Danilo da Maná Mineradora. Ele estava nesse caso e também está nesse da Alpha Energy. Então, acho que tem pessoas aqui que também investiram na Maná, investiram na Alpha Energy. E, basicamente, o ilícito aí, nesse tipo de caso, ele está na constituição de sociedade por conta de participação, que é um modelo comum, é lícito, tá, de se fazer, não tem nenhum problema em ter uma sociedade por conta de participação. A questão é quando esta sociedade por conta de participação, ela começa a fazer oferta pública de investimento, ofertar publicamente investimentos, né? Oferecendo aí rendimentos, que isso é atributo de uma instituição financeira, e acaba infringindo ali a lei dos crimes contra o sistema financeiro, tá? O órgão, né, a lei dos crimes contra o sistema financeiro, ela tem ali previsto, né, no artigo 7º da lei, que qualquer investimento, né, qualquer oferta de investimento, contrato de investimento, quando publicamente oferecido, ele tem que ter autorização da CVM, tá? Que é a Comissão de Valores Mobiliários, porque um contrato de investimento, ele, quando ofertado de maneira pública, ele caracteriza um valor mobiliário. Então, a CVM é o órgão regulador e ela tem a incumbência aí de verificar se isso está regular ou não. E, no caso, como não tinha autorização da Comissão de Valores Mobiliários, a Alfa Energy entrou no radar e, por conta disso, teve a operação da polícia, até porque isso é um crime que nós falamos que é de perigo abstrato. Ou seja, só o fato de ser oferecido investimento não necessariamente precisa ser ali caracterizado já a fundo como uma pirâmide financeira ou um golpe, tá? Mas só o fato de oferecer investimentos sem autorização do órgão regulador já caracteriza um crime, tá? Não precisa fazer nada além de oferecer. E eles estavam ofertando publicamente, tinha rede social, eu estava acompanhando, inclusive, eu vi várias vezes aí stories divulgando esse tipo de investimento, e isso é um crime, tá? Só para vocês entenderem melhor, imagina que uma empresa, quando ela oferece ações na Bolsa de Valores, ela tem que passar por um processo rigoroso para fazer essa oferta. Então, logicamente, uma empresa que não passou por todo esse tipo de verificação, de compliance, para fazer uma oferta, ela não pode fazer. Então,
E aí é o importante também é frisar que isso é um crime contra o sistema financeiro. O sistema financeiro nacional, que é composto ali pelo, primeiro, o Conselho Monetário Nacional. Esse é o órgão máximo do sistema financeiro nacional. Abaixo dele, nós temos o Bacen, que é o Banco Central, e a Comissão de Valores Mobiliários. Essas três autarquias, né, que compõem o sistema financeiro nacional. Isso não é um golpe contra pessoas, um golpe contra o patrimônio, tá? Esse crime não é um crime que a gente está equiparando ao estelionato, por exemplo, que é outra natureza. Aí é na questão da justiça estadual. Esse é um crime contra estas entidades do sistema financeiro nacional. Eu tenho até acompanhado algumas pessoas falando: olha, a Polícia Federal pediu para a gente preencher o cadastro da Polícia Federal, porque ali, se eu fizer isso, eu não vou precisar fazer mais nada. Eu vou até receber, né? Tem pessoas imaginando que vai ser recebido por ali. E é um ledo engano, tá? Porque o que a Polícia Federal está querendo é comprovar a sua tese que houve um crime contra o sistema financeiro nacional. Ela vai estar mostrando ali que este investimento foi ofertado publicamente, que milhares de pessoas, por conta desta oferta, milhares de pessoas ou centenas de pessoas foram e colocaram dinheiro nesta operação, e assim ela demonstra o crime, tá? O investidor, a pessoa que investiu, ele não é o lesado, né? A vítima primária desta lei, ou seja, o primeiro plano. Sistema Financeiro Nacional é Conselho Monetário Nacional, Bacen e CVM. Essas são as vítimas primárias. E os investidores, aqueles que aportaram, que colocaram dinheiro, são as vítimas secundárias desse tipo de situação. E o que que eles têm que fazer? Buscar os seus direitos. A Polícia Federal não vai pegar o dinheiro que foi apurado e chegar e falar o seguinte: agora vem cá, pessoal, eu vou devolver o dinheiro para vocês. Isso não é feito. Isso não tem nem cabimento, tá? A lei diz que, primeiro, existiu ali uma operação da Polícia Federal, foi feita a apreensão de bens e valores. Esses valores vão ficar custodiados até o final do processo criminal, que estima-se aí uma duração de anos ainda, tá? Isso vai longe. Ao final do processo criminal, nos efeitos da condenação, esse dinheiro, tudo que foi apreendido, se perde o interesse do juízo criminal, e ali o juiz criminal tem que tomar uma decisão segundo o que está determinado na lei penal, no artigo 91, inciso 2º, que a princípio esse dinheiro é perdido para a União, só que faz uma ressalva aos direitos dos lesados e terceiros de boa-fé, que é aí que vocês têm que buscar os seus direitos. E não é nessa esfera criminal, não é no âmbito da Justiça Federal criminal. Vocês vão ter que entrar com uma ação de restituição, demonstrando que foram lesados ou são terceiros de boa-fé. E a partir do momento que vocês conseguem ter esta decisão, ao final do processo, quando for liberado o dinheiro, o juiz vai ter acesso a isso. Falando, por exemplo, eu estou vendo aqui o Edvando, né, Edvando? Olha, o Isso. Edvando teve uma sentença que favoreceu ele, ele demonstrou que investiu X, que o dinheiro foi perdido e tal, então ele tem aqui a decisão judicial. Então, antes de mandar esse dinheiro para a União Federal, eu tenho que mandar pro Edvando, tá? Então, é assim que funciona. A gente tem esta linha do processo criminal, que ela vai gerar um efeito, os efeitos secundários, que são os efeitos da condenação, que somente neste momento o dinheiro vai ser liberado, tá? O dinheiro não é liberado antes, não é liberado agora, fica apreendido ao longo do tempo. O que compete agora ao pessoal aqui é buscar os seus direitos, tá? Isso que a gente está passando, buscar os seus direitos para conseguir, quando esse dinheiro for liberado, ter direito à sua cota parte a ser ressarcido pelo que foi apreendido. Pessoal, eu acabei até entrando aqui diretamente, porque eu imaginei que fosse uma continuidade da nossa outra reunião, mas tem muitas pessoas aqui que não participaram, tá, da última reunião. Então,
Peço desculpas aqui. Primeiro, deixa eu me apresentar, né? Que eu já falei tanto e não me apresentei. Meu nome é Jorge Calazans, eu sou advogado especializado na defesa de investidores vítimas de fraude. Tá? O nosso escritório é referência no país nesse tipo de atuação. Hoje a gente representa quase 5.000 clientes em diversos casos, tá? E somos até reconhecidos por um formato diferente de agir, tá? Então, onde está esse formato diferente de agir que nos faz uma referência no Brasil? Exatamente para a gente atuar mais na esfera criminal. Não faz nenhum sentido, aqui eu já adianto para vocês, né? Aqueles que estão querendo entrar com uma ação de cobrança contra a Alpha Energy, tá? Então eu vou entrar como se fosse algo lícito, um contrato que eu tinha com uma empresa e esta empresa quebrou o contrato. Você pode até ganhar, você não vai levar, tá? E acaba sendo algo muito caro porque envolve custas processuais. Eu estou falando numa linha de você entrar numa questão, embate, discussão contratual, como se fosse uma, sei lá, uma questão que você teve ali uma briga com uma loja, tá? Que vendeu uma. Não, você vai ter, o juiz vai te dar liminar, vai te dar ganho de causa, só que quando você for nas contas, já não vai ter nada. Por quê? Porque tudo que foi possível, a Polícia Federal já prendeu. Fechou já. Então, a medida que deve ser feita é você entrar e falar: olha, o dinheiro que está apreendido, ele também é meu, porque o que aconteceu? Aquele barco que foi comprado, ele foi comprado com o meu dinheiro que eu investi. Então, se vocês forem vender o barco, pega o dinheiro e me devolve, porque eu tenho direito a esse dinheiro. Quando você entra com uma ação discutindo esse âmbito contratual, você só vai ter a justiça, ela vai determinar os direitos, ela vai pedir e falar, olha, que bloqueia-se os bens da empresa, que já não tem mais nada no nome, e dos sócios, que também não vai ter mais nada, tá? Quando a gente trabalha com foco no proveito do crime, é tudo aquilo que inclusive passou batido, que ele comprou um carro, colocou no nome da mãe para esconder, que é a famosa lavagem de dinheiro. Então, eu coloquei o carro no nome da minha mãe, eu coloquei o carro no nome do filho, tudo para ocultar o patrimônio. Então, a Polícia Federal ela está sendo mais abrangente nesse sentido, tá? Então, por isso que a discussão no cível não é uma discussão contratual, é uma discussão tratando de um crime, tá? Visando o ressarcimento através daquilo que foi apreendido, e não do que a empresa lhe deve, do que ela tem o contrato que ela tem que cumprir. Isso para o bandido, para o golpista, aqui eu estou generalizando, mas é porque, até por força do hábito, porque eu atuo em mais de 130 casos iguais. Então, isso, você entrar com uma demanda civil nesse sentido, é a zona de conforto que ele precisa para ganhar mais o negócio. Tempo, tá? Porque ele vai ficar numa discussão interminável com você, aquele devo, não nego, pago quando puder. E ele nunca vai lhe pagar. Então, o foco tem que ser o dinheiro que está apreendido. Esta é a linha de atuação do escritório, tá? E aí o pessoal fala, mas e aí, como é que a gente faz isso? A gente tem uma linha que a gente tem usado muito, que é através de uma ação civil pública, tá? A ação civil pública é uma ação que ela tem alguns legitimados, e isso já é importante já destacar desde já, que na ação civil pública ela não é em nome da Luciana, não é em nome do Danilo, do Rodrigo. É uma ação que se faz inicialmente através de legitimados. Quem são os legitimados? O Ministério Público é legitimado, Estado, União e municípios são legitimados, sindicatos e associações são legitimados, desde que a associação tenha mais de um ano e pertinência temática. Então, esta associação, ela ajuiza uma ação civil pública visando a discussão e demonstrar que houve crimes contra o consumidor, ela pede o arresto daquilo que está apreendido para favorecer os lesados que foram prejudicados naquela ação. Então, essa ação não pode ser em nome de vocês, ela sai inicialmente em nome da associação. A partir do momento que chega e o juiz entende que houve, de fato, essa lesão aos direitos, a gente entra na fase da habilitação dos créditos. Então, aí vocês vão, a documentação de vocês, ela vai ser encaminhada, né? Isso desde sempre, alguns já estão fazendo isso. A documentação de vocês é entregue e a gente junta na ação civil pública.
Então lá coloca lá o crédito, olha, o Danilo, ele teve o comprovante do boleto, ele tem um contrato, está tudo aqui. Então a gente vai colocando tudo isso na ação civil pública para que lá na frente, a ação civil pública ela já está, já teve lá o resultado, a gente conseguiu um arresto pedindo que o dinheiro que foi apreendido seja encaminhado para a ação civil pública e, embora tenha discussões nesse sentido, a prioridade se entende que é da coletividade, então as ações individuais são importantes, são, mas muitas vezes a princípio, eu tenho entendimento que a ação civil pública ela tem prioridade em relação às ações individuais. O direito da coletividade é mais importante do que o direito do indivíduo, tá? Tem juízes que não entendem assim, mas na maioria dos casos, eu posso dar um exemplo para vocês, o caso do faraó dos bitcoins, da GAS, não sei se vocês acompanharam esse caso, lá de Cabo Frio. O maior arresto, considerado o maior arresto da história do Brasil, de um caso, é do nosso escritório, lá naquele caso que fez um arresto de até 17 bilhões. Aí até compararam, né? Que seria 45 vezes o maior prêmio da loteria, tal. Inclusive, é uma pena que esse dinheiro não veio para o meu bolso, mas a gente conseguiu a medida. Mas ele deu exclusivamente para os habilitados da ação civil pública. Então, qual é a questão? Até completar os 17 bilhões, é só para aqueles que estão habilitados na ação civil pública. Excedeu esse valor, aí paga os demais. Esse é o entendimento que teve lá. Logicamente, tem alguns juízes que já liberaram a liberação do dinheiro em ações individuais, tá? Mas é porque a ação correu rápido, encontrou um negocinho ali, fez, aconteceu. Algumas pessoas até estão existe essa dúvida, né? Ah, eu quero entrar na ação civil pública, mas também quero ter uma ação só para mim, tá? Eu não quero esperar a ação civil pública. Hoje, a gente até faz, tá? Onde está a diferença de uma para outra? A ação civil pública, ela tem uma questão que ela não tem custas, tá? Ela não tem custas. Ela tem o custo, logicamente, da gente promover todo esse trabalho que a gente está fazendo, mas não tem custas, tá? E, logicamente, se não, também não tem sucumbência. Imagina que lá foi um entendimento que aquelas pessoas têm, elas não foram culpadas, não teve nada, e isso pode reverter e você ter uma questão, a sucumbência é isso, você fica devendo para o advogado da parte contrária, tá? Isso não existe na ação civil pública, então ela é uma ação mais econômica, porém, por ser maior, é aquele negócio, dar uma volta com um cruzeiro, né? Com um navio de cruzeiro é uma coisa, né? Agora, a ação individual, a gente pode entrar para fazer o mesmo pedido de arresto, para não sei o quê, individualmente, tá? Por ser individual, ela é mais rápida na decisão. Porém, ela é mais cara, porque você vai ter que pagar custas, tá? Vai ter que pagar as custas processuais e pode ter sim um risco de sucumbência. A ação não é uma ação que você está, ao final, habilitando. A gente faz aqui também, só que aí é uma escolha, né? É uma escolha de cada um aqui. Eu estou passando o risco de um, a situação de um e de outro. E lá na frente, se o juiz deu uma decisão que nem a do caso da GAS, em que para a gente só compõe que toda decisão todo o caso vai ser resolvido na ação civil pública. Aí se desiste da ação individual e migra para a ação civil pública. Não dá para correr as duas ao mesmo tempo. E quem a gente tiver essa escolha para fazer, né? Quiser entrar também entrar com uma ação individual e aguardar como é que vai ser o desenrolar da ação civil pública, logicamente a gente vai, na hora certa, a gente toma essa decisão, né? Só um pouquinho aqui que minha bateria aqui está acabando. Hum. Você chamou? Não, ele não abriu, meu filho? Não. E, por exemplo, não por. Funciona aqui. Pessoal, eu vou te falar que essa aqui está encantada. Só falta eu ficar sem bateria aqui porque não está carregando meu computador. Tá? Agora foi. Vocês têm algum? Vamos lá, pessoal. Eu tentei passar aqui um overview de toda essa situação.
tá? Mas eu acho que a melhor forma da gente tirar dúvidas é ouvindo vocês, né? Alguém perguntando, tem necessidade hoje de fazer um boletim de ocorrência? Não necessariamente, se for conosco, né? Não necessariamente, tá? Porque a gente cuida de tudo, tá? E outra coisa também, a questão, como já foi uma operação da polícia, então isso já foi automaticamente, já virou um caso de polícia, né? Já virou um caso de polícia e ele está em andamento no âmbito da Polícia Federal. O que a gente poderia discutir é a questão dos crimes estaduais, ou seja, a gente entrar ali com uma notícia crime, cada um, né? Não, eu não entendo que seja pertinente, porque o objetivo aqui não é, a não ser que seja da intenção de vocês, né? O nosso objetivo não é ser a palmatória do mundo, né? De colocar, olha, os caras cometeram crime com o sistema financeiro, só que também vamos todo mundo agora denunciar os caras por estelionato. Podemos fazer. Só que se o dinheiro já está apreendido, eu acho que o objetivo de vocês é retomar o dinheiro. Se o dinheiro já está apreendido na Justiça Federal, acho que o nosso foco tem que ser a busca pelo capital, né? E não a busca por condenar mais ainda os caras e criar mais. Aí é de cada um, né? Eu entendo, pelo menos o meu foco aqui é ganhar dinheiro, tá? Eu estou falando que eu não sou extremamente pragmático e vocês, logicamente, o que eu quero é resolver esse caso para que vocês recebam e a gente automaticamente consiga receber com o sucesso do nosso trabalho e não ficar criando mais condenação para os caras além do que eles vão ter, que eu acho que já vai ser alto. Hoje mesmo eu estava acompanhando uma condenação do caso do Medina Bank, 34 anos de prisão nesse tipo de caso. Então, eu acho que já tem prisão suficiente para cumprir para a gente ficar criando mais, tá? Então, nessa parte criminal, nós cuidamos de tudo, tá? A partir do momento que vocês passam o caso para o escritório, a questão que vocês vão ter que se preocupar é na questão envio de documentação, que é muito importante. O restante a gente cuida de tudo. Se vocês quiserem, até para mim é mais fácil, tá? Pergunta. Eu fico conhecendo vocês, tem aqui a possibilidade de levantar a mão aqui no React, né? Aí tem lá a mãozinha, quem quiser perguntar, a gente faz uma Ô, sequência aqui, Salazar, porque eu estou falando aqui, aí entrou uma mensagem, daqui a pouco ela sumiu, eu não consigo dar conta aqui de acompanhar, tá? Se vocês é, quiserem fazer pergunta, só abrir o microfone. Danilo, vamos lá. por favor, Iniciando os trabalhos. queria saber de você o seguinte: além da questão de reaver Tá, se os você puder valores, aumentar o áudio, eu não estou ouvindo, eu não sei se os demais, está me ouvindo um pouco melhor? para mim, não. Deixa eu tentar verificar aqui, tá? Espera um pouquinho só, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui o meu para. Vamos lá. Ah, eu acho que eu posso aumentar. Pode falar, Danilo. Está me ouvindo melhor agora? Agora eu estou. Tá. O que eu queria saber é o seguinte: além desse ressarcimento pelos valores que a gente aportou, eu gostaria de saber se também vai ser incluso, por exemplo, danos morais, não sei se caberia materiais ou alguma outra coisa do tipo. Excelente pergunta. A gente costuma, sim, na ação civil pública, logicamente, esse rendimento que era ofertado, nenhum juiz leva em consideração, mas tem a questão da atualização monetária, que é calculado através do judiciário, né, o índice do próprio judiciário da região ali. E também a gente costuma pedir 40 salários de dano moral para cada vítima, tá? É um pedido, não é uma lei obrigatória, mas toda ação civil pública, a gente tem diversas, a gente sempre pede. Próximo, quem quer perguntar aí? Ô Jorge, Oi. Pois não, vamos lá, Edvando. deixa o Guilherme que ele levantou a mão Ah, aqui. então depois levanta a mão, então, Edvando, para fazer a sequência aqui. Aqui no coraçãozinho que tem, você já. Vamos seguir a ordem da mão. Vamos lá, Guilherme. Ô, doutor, fui eu que estava falando com o senhor na semana passada, a live caiu. Ah, é? Não sei- Tudo bom? Como é que tá? Tudo bem, desculpa, viu? Nada, acontece. Deixa eu lhe perguntar, continuando aquela dúvida, né? No caso aí você falou da proporcionalidade, na live passada, da proporcionalidade dos ressarcimentos. Meu caso em específico, para poder não entrar em suposições,
Eu tenho 200 módulos lá comprados na Alfa, minha esposa tem 3, meu pai tem um, minha irmã tem um, eu tenho um amigo que tem 36, o outro tem 197. Como é que fica a divisão desse ressarcimento? Entre a família, assim, vamos lá. Primeiro, a gente vai ter que transformar toda essa narrativa que eles apresentaram em dinheiro, tá? Então, o que que vai acontecer? O Guilherme, ele investiu na Alfa, é não sei o quê, módulo, não sei, cada um é uma narrativa, Isso, tá? é assim, Aí chegou no valor que ele tem lá, que ele tem de comprovante, o juiz quer saber comprovante de aporte que saiu do seu bolso. Então, certo. do meu bolso saiu 250 mil reais. Então, esse é o crédito que você tem. Na hora que o juiz ele tiver em mãos o dinheiro, tá, para ressarcir as vítimas, a princípio, ele vai te devolver 250 mil reais. Ah, mas vamos supor que só tenha 100 mil, 100 milhões e as vítimas que se habilitaram foram 200 milhões. Ele vai fazer uma divisão proporcional, tá? Então, se ele tem 50% do valor, cada vítima vai receber 50% do valor que aportou, tá? Não sei se deu para entender. Só para eu ver se eu entendi. O valor que vai ser totalizado do que vai ser levantado, lá do que a Alfa lesou aí os cotistas, vai ser dividido de acordo com a quantidade investida. Proporção, ou seja, se você tem, vamos supor que tenha Que eu tenha 200 metade milhões, do que tem ele não lá está levando em disponível. consideração quem foi o maior, quem foi o menor. Eu estou falando o caso, a regra geral. Não tem algumas vezes que ocorrem exceções. Regra geral, se ele tiver 100 milhões e o total de crédito é 200 milhões, ele vai pagar metade para cada um, porque é o que ele tem. Ele não vai prejudicar, ele vai fazer uma divisão equânime, tá? Para que todos, de fato, sejam beneficiados e não só beneficiar alguns. Ele não vai pegar o Guilherme, pagar 100% para o Guilherme e não pagar nada para o outro que também está habilitado. Importante que ele vai fazer isso no momento, lógico que tiver, que terminou, ele vai fazer essa conta. Agora o cara chega depois do final, que todo mundo recebeu, fala, mas eu também tinha direito. Eu falo, amigo, já era, acabou o dinheiro, tá? Eu já Doutor, vi só mais uma casos, questão. Só mais uma só questão em relação a, a ordem dos recebedores, né? Nós então, sabemos que existem isso, pessoas que Guilherme, trabalhavam dentro da Alfa, então, na ordem de recebimento, ela receberia antes dos cotistas. Existe o Estado que recebe antes dos. você tá falando do processo de falência, e não é o caso da Alfa uma falência. Não Porque na seria o caso. falência, você tem o quê? Você tem a ordem dos credores, né? E não é o caso por enquanto, tá? A gente tem alguns casos de falência, aí a gente tem uma outra tese, que é o pedido de restituição, tá? Pedido de restituição, porque o dinheiro não. E aí, só para. Já que você entrou nesse mérito, não é nem muito a linha, porque não é uma falência. Mas, assim, não faz sentido utilizar o dinheiro de vocês para pagar os impostos devidos pela Alfa. Então, a gente tem uma linha que o escritório já adota, com base no artigo 85 da Lei de Falências, em que a gente faz o pedido de restituição. Tá? O dinheiro não era da Alfa, o dinheiro era de vocês, devolve de vocês, é a Alfa que pague as contas com o dinheiro dela. Agora, só para concluir aqui a questão da ordem, né? Eu já vi casos, sim, tá? E aí, o juiz, cada um toma a sua decisão, a gente muitas vezes não tem como impedir. Infelizmente, judiciário, cada lugar é um lugar, cada cabeça de juiz tem até um ditado que eu não vou falar, porque senão o juiz pode ouvir aqui e ficar bravo comigo e dificultar. Mas eu já vi um caso, por exemplo, que o juiz fez a fila, tá? É o caso da CryptoCoin. Então, ele chegou, aqueles que chegaram primeiro, que conseguiram se habilitar primeiro, ele foi pagando. Logicamente, agora tem uma fila de pessoas que não receberam. Tá? Ao invés de ele fazer uma divisão equânime, ele chegou e fez essa fila. Por isso que eu recomendo, né, que aquele negócio, a gente não sabe como vai ser, a gente não sabe também como vai decidir. Por exemplo, em ação civil pública, nesse caso mesmo da GAS, e aí eu falo que uma da linha do escritório é ação civil pública, e quem já fechou conosco deve ter recebido um termo
sem custo, tá? Não tem custo nenhum se associar ao instituto que promove a ação civil pública. Porque teve vezes que o juiz ele decidiu que a ação, e esse caso da GS, é somente para os associados naquela época. Tá? Então, a decisão ela só vai beneficiar quem já era associado naquela época. Ah, e aquele que entrou depois? Esse ele tirou o direito de participar da ação. Então, assim, cada decisão é uma decisão. E aí a gente também fica nesse caso, não fica nem bom para a gente, porque a gente não conseguiu mais atrair outros investidores que posteriormente queriam entrar. Eles ficaram de fora. Ela só beneficiou aqueles que estavam inicialmente. Então, sim, tem várias decisões. Lógico que aqui a gente está fazendo negócio, mas eu acho que na situação de vocês, o quanto antes vocês resolverem, aqueles que têm interesse em resolver a situação, quanto antes tomarem o caminho, eu acho mais recomendável, tá? Porque a espera, de vez em quando, ela acaba sendo, eu sei que muitas vezes acaba até prejudicando, né? Vamos lá, o Ângelo Mazola. Ângelo, se não conseguir, a gente vai para o Reni. Reni ou Reni, não sei. Minha pergunta é o seguinte: eu tenho que imprimir os contratos, só tem no aplicativo, não tem impresso. Tem que imprimir os contratos, não dá para vocês? Se você tiver os contratos, você manda Desculpa, para a depois gente. falou eu estava com o microfone fechado, me desculpe. Depois a gente volta, Ângelo. Deixa eu só responder o Reni, depois eu volto em você. Sim, se você tiver os contratos, ok, é só digitalizar e mandar para a gente, mas principalmente o comprovante de depósito que você fez para eles, tá? Isso é importante. Tá, no caso, eu tenho que ir no banco daí. Então, eu passo no banco. Então é isso aí. É, Depois eu falo com você. Amanhã eu dou uma ligada para vocês daí. Falo com vocês tá daí. bom, tá bom. Essa parte, eu vejo o pessoal falando de honorários, tudo isso aí eu não cuido, tá? Eu nem tenho acesso, quem cuida disso é no atendimento do escritório, tem uma equipe que cuida desse tipo de coisa. Eu estou aqui mais para tirar as dúvidas do caso, né? E me apresentar para vocês, que logicamente depois que vocês forem contratados, eu sou o advogado aqui do escritório, que é a linha de frente, né, desse tipo de caso, para o bem e para o mal. Eu que bato boca, eu que, que faço as situações, muitas vezes eu que vou tomar o processo, porque eu também é um caso que me gera uma revolta. Tá? Todos esses casos eu acabo ficando revoltado com os bandidos, então eu falo, eles também querem me atacar, eu que fico na linha de frente aqui, muitas vezes me ameaçam, fazem acontece, mas tudo bem, faz parte do jogo. Eu tô aqui para isso. Agora o Ângelo, voltando aqui no Ângelo. Oi, está me ouvindo? Tô ouvindo, Ângelo. Veja só, na verdade são muitas perguntas para fazer, porque a situação é bem complexa e ainda não é clara, porque o inquérito ainda não saiu. Enfim, mas a principal pergunta é bem claro que vai ser proporcional, o pagamento vai ser à discrição do juiz, tem várias formas como o juiz vai decidir, isso não é previsível, enfim. Mas, por exemplo, quando é um momento que vai ter, que vai se saber quanto é o dinheiro prendido, porque ele fala de 144 milhões, mas em bens. Agora, em bens tem que transformar em Quando dinheiro. tudo for vendido, vai ter leilão de tudo isso, e quando eles conseguirem transformar isso em liquidez. Então, Exato, vai imagina passar o muito seguinte, tempo. vai passar tempo. Então, até uma pergunta que fizeram, eu vi aqui de relance. Ah, quanto tempo vai demorar? Gente, se preparem. Eu falei 2, isso. 3 anos. Em média, um processo dessa natureza, no estágio que está, porque no caso de vocês, ele já tem um avanço, porque a gente já esgotou praticamente a fase da investigação. Ela já estava sendo investigada antes. Geralmente, a fase da investigação demora 2 anos, nós economizamos 2 aqui. Então, a gente vai para mais 4 a 5 anos para frente. Meu pai. Inclusive, só complementando, se você concorda, é claro que, por exemplo, eu tenho 40 cotas, investi 40 mil, e vale a pena entrar, porque considerando o honorário de um advogado que vai da 10% a 20%,
Normalmente é o juiz que escolhe se vai ser uma ação civil, enfim, vale a pena. Mas, por exemplo, que tem 2, 3 cotas, eu nem se eu tivesse 2, 3 cotas, ou seja, investindo 2, 3 mil reais, eu nem entrava nessa confusão, porque o honorário e tudo vai ser É de cada um, né? Isso é, logicamente, para a gente também tem que analisar o que interessa aqui para o escritório. Não interessa para mim, por exemplo, trabalhar por um cara que, um caso, vai pegar um caso que investiu R$ 1.000, porque eu vou ficar com um processo exato. de 6, 7 anos aqui para ganhar 20 por R$ 200. Então, não faz sentido, tá? É claro, Realmente, não é conveniente a nem gente para tem a nossa você. régua aqui, né? Não é inconveniente nem para o advogado e nem para o cotista, porque eu acho que muita gente vai sair nessa porque não vale a pena, né? Sim, mas é só- eu acho que é isso, vale a pena de cada um, né? Vai de cada um analisar o investimento que fez. Aqueles que investiram no valor significativo, também eu vejo que, eu não, até estou estranhando, porque eu não sei se eu fiquei fora esses dias, mas geralmente a primeira coisa que acontece é formar grupo de Telegram, grupo de WhatsApp. Não sei, esse eu não cheguei a ver, eu acho que por conta de eu estar afastado, eu ainda tive a cirurgia. Tem Ah, muito então grupo. tá, tava estranhando, porque Tem grupo, geralmente sim. aí Tem grupo. nesses grupos, aí vocês vão ter aqueles que vão ficar lá reclamando, aqueles Né? que vão falar que o advogado que vai ganhar dinheiro, e geralmente quem começa a reclamar do advogado é aquele que não tem dinheiro para entrar na ação, e ele começa a falar, e tem aquele que tem um advogado que trabalha de graça, aí tem aqueles que odeiam o advogado, e tem aqueles que, muitas vezes tem até o pessoal infiltrado que É uma fica reclamando. confusão. Tem grupo de 500 É uma pessoas. confusão e não se chega a lugar nenhum. Claro, claro. E tem aqueles que não resolvem entrar com nada e ficam se atualizando pelos grupos, que é a pior situação, porque o grupo é uma fonte de desinformação, tá? Eu estou falando isso, é uma fonte de desinformação. Mas eu até tô, como eu fiquei fora esses dias, eu acho que eu até falei, será que não teve grupo dessa vez? Nos 130 casos que eu atuo, tem grupo. E parece que assim, é um déjà vu, né? Aquele grupo que parece igual ao outro e fica. Parece que os personagens são iguais, a gente até escreveu sobre isso. É típico desse tipo de situação, né? Só uma outra pergunta, eu posso? Pode. E depois vamos dar oportunidade para os outros. Inclusive, o Sim. Edivando chegou a perguntar, porque o Edivando, eu não sei se ele acabou indo para o final da É. fila. Por exemplo, eh, eu quero esperar, com certeza eu entrarei em uma ação civil ou coletiva, enfim, qual será a coisa melhor, a gente vê, mas entrarei e faz parte. Agora, a pergunta é, em que momento tem tempo para entrar? Porque, por exemplo, eu acho agora muito cedo, porque não se conhece nada. E com o risco de entrar em uma ação que depois vai ser resolvida de outra maneira, Mas não ou o tem. governo federal confisca tudo e a gente não recebe nada. Ângelo, não existe assim. O momento que você está falando, ele já passou, tá? O momento é essa Alpha Energy, ela foi investigada, tá? Ela foi investigada durante um tempo. O juiz deu uma ordem para a Polícia Federal ir lá e confiscar tudo da Alpha Energy, tá? Ah, mas ela vai voltar. Tem gente que tem esperança. Não, mas vai dar tudo certo, eles vão voltar. Esquece isso, tá? Não tem mais essa possibilidade. Não, eu não espero isso, não. Não, e aí perguntando, como é que vai ser resolvido isso? Só tem o juiz, ele vai, a linha é a mesma. Com base nisso, o Ministério Público oferece a denúncia criminal. O Ministério Público Federal vai oferecer a denúncia. Ali vão começar as audiências, vai ter todo esse trâmite, tá? Se o juiz resolver condenar os agentes, e aí eu só fazer uma observação que é importante vocês entenderem. O juiz vai ter que determinar o que vai fazer com aquilo que ele aprendeu. E aí ele vai ter que fazer o ressarcimento para as vítimas, e se as vítimas não tiverem se habilitado ou feito qualquer reclamação, esse dinheiro vai para a União Federal. Aí alguém vai falar, poxa, mas e se eles forem absolvidos? Na ação de restituição, a gente está discutindo ali uma outra questão. Os, o direito de vocês a ter o capital de volta.
Então, o dinheiro não vai voltar para eles. O dinheiro vai voltar a partir do momento. Olha, esse dinheiro que está aqui é meu. Então, mas eles não foram condenados. Tudo bem, mas esse direito é meu, ao dinheiro. Eu quero meu dinheiro de volta. Eu estou Entendi. esperando 5 anos o meu dinheiro. Entendeu? Então, não tem essa possibilidade do dinheiro voltar ou coisa do tipo. Aí você. E tem um outro porém. Eu até cheguei a falar para vocês. Deixa eu ver se eu tenho até aqui. Deixa eu ver se está fácil aqui, porque tem tanto papel na minha mesa. Eu não sei se eu vou. Ah, aqui. Ai. Ó, não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Vítimas da Telex Free começam a ser ressarcidas do prejuízo financeiro. Esse caso, é lógico que a justiça mudou bastante. Esse caso aqui é de 2014, Meu pai. tá? Essa reportagem é de 2022. Só que uma coisa que foi, ó, agora as vítimas que entraram com ações jurídicas contra a empresa começaram a ser incluídas na lista de pessoas que deverão ser ressarcidas. De acordo com o último balanço, mais de 1 bilhão foi bloqueado com o objetivo de realizar esse pagamento. Mas tem, poxa, falta, acho que ficou aqui um pedaço da diferença aqui não tô, a reportagem está pela metade aqui. Depois eu até pego e mando para vocês. Ó, durante ano e tal. Não peguei. Aí, não estou com ele aqui. Mas o que que aconteceu nesse caso? Tinha 1 bilhão para ser ressarcido. As vítimas que entraram com as ações, elas chegaram a 100 milhões de reais. Então, vai 900 milhões para a União Federal. Meu pai. E por quê? Porque as vítimas, elas têm prazo para entrar com as suas demandas jurídicas, tá? Mesmo com a demora da liberação do dinheiro, o dinheiro demorou quase 20 anos aqui, 14 para 20, 10 anos, né? 10 anos, o advogado não sabe fazer conta, tá? Demorou esse prazo todo. Só que o direito das vítimas de fazerem a reclamação ele é menor. Então, se você ficar esperando até o final para falar, agora vão liberar. Aí vão falar, cara, você já perdeu o prazo, seu prazo precluiu, você tinha ali um prazo para movimentar a justiça, para se habilitar numa ação e ficou de fora. Mas Então, por isso lei é é 5 anos, né, de tempo. Hã? Por lei internacional é 5 anos de tempo que você tem de entrar se você foi prejudicado. Depende, né? Depende. Tem entendimento de 3, tem entendimento de 5, tá? Eu acho que eu vejo que nessa situação, né, a gente está colocando uma série de variáveis aqui, né? Como também, como eu falei aqui, a questão, inclusive, do juiz determinar uma fila. O negócio é fato, tá? Não tem dinheiro para pagar todos os investidores. E, ao mesmo tempo, isso tem até um documentário na Netflix, ele fala que geralmente de 10 a 20% das pessoas vão buscar os seus direitos. O restante deixa abandonado, vão ficar. Vocês vão ver, quem está no grupo vai ver que a maioria do grupo vai ficar lá naquela resenha eterna, tá? Aquela resenha eterna que não acaba nunca, que ficam lá discutindo as questões, mas a maioria não vai buscar os seus direitos. Então, Não, claro, porque depende se é verdade que tem 6.300 cotistas e sim, tem gente que investiu 1.000, 2.000, repito, e tem um monte que essas não vai pessoas vão buscar, sair. tá? Mas aqueles que eu acho, na minha opinião, acho que são duas situações. Se você não vai buscar o seu direito, você toca a sua vida e, e deixa para lá. Agora, se você for buscar, eu acho que quanto antes você agir, melhor. Tá? Vamos só agora, Ângela, dar oportunidade para o Sidney Sim, sim. aqui, mas a gente vai conversando. Vamos lá, Sidney. Sidney. Também tem processo, sem informações. Vamos, se o Sidney não conseguir, vamos para o Ricardo. E depois a gente volta no Sidney. É só abrir o microfone, Sidney. Ainda não. Vamos lá, agora deu. Falou, mas está em serviço.
Boa Vamos lá, noite. Cid. Boa noite. Desculpa, estava no mudo. É, É, a minha dúvida maior é referente a, assim, eu sei que você não consegue nos dar garantias nenhuma, né? Mas num processo da Alfa, que é a nossa atual realidade hoje, qual a porcentagem de garantia que a gente consegue restituir alguma coisa? Porque, assim, eu creio que muitos aqui aportaram, né? Granas altas, enfim, e nós iremos ter mais o investimento do processo. Então, assim, é, qual mais ou menos uma garantia que a gente tem de restituir alguma coisa por conta disso, né? Porque senão, além do prejuízo dos aportes, ainda ter o prejuízo do investimento do processo e acaba sendo um prejuízo maior ainda, né? eu vou dizer que no caso, a gente tem aqui até uma operação que a gente acaba fazendo isso, né? A gente tem que analisar risco, porque o que vocês, e eu já vou até adiantar para vocês, o caso, esse tipo de caso em que existem ativos apreendidos, isso aí interessa até o mercado financeiro, porque o mercado financeiro, os investidores, os fundos de investimento, eles têm como esperar, tá? Então, por quê? A garantia nesse tipo de situação é o que está apreendido, tá? Então, se tem ativos apreendidos, o que a gente tem que fazer é o caminho para que consiga ligar você, o seu crédito, àquilo que está apreendido. Esta é a maior garantia nesse tipo de caso. Existem valores apreendidos. Aí a discussão é: existem muitos, existem poucos, e aí entra o expertise do escritório em ter medidas que visam prioridade para os nossos, tá? Existem advogados que atuam e são experts nas suas áreas de atuação. E tem advogados que atuam aqui no nosso segmento e são experts na nossa área de atuação, tá? Eu posso falar que o nosso escritório aqui é a grande referência, porque a gente só faz isso. Então, se você tem lá, eu vou pegar o amigo do meu primo que é advogado, que ele tem lá o escritório na minha cidade e é, ele fez o inventário da minha mãe. Tá, ele é especialista, é bom no inventário, ele faz, mas ele não. Qual a tendência dos colegas? É chegar, entrar, pegar a lei, abrir e tratar isso como uma ação civil e cobrar a empresa, tá? Aqui a gente apanhou pra caramba, apanha muito, mas a gente só faz isso. O tempo inteiro a gente está respirando isso. Então é como se fosse um cirurgião especialista naquele órgão que atua, e não um clinicão geral que está lá dando opinião e vai tentar fazer alguma coisa. Então, o foco é a gente, como eu acabei de falar para vocês. Imagina numa ação de falência você habilitar como credor quirografário. Como é que você vai dividir o dinheiro para todo mundo? Então a gente precisa de uma medida que dê prioridade. Eu e a minha sócia aqui, a gente entrou num curso de pós-graduação em falência e recuperação judicial. Ficamos na PUC 2 anos, só para conversar com os juízes, o pessoal, todo mundo, criar um network de falência para buscar uma solução para um caso nosso. Tive que pagar, investir nisso. Ficamos 2 anos estudando para especializar em falência e recuperação judicial, porque as pirâmides estavam começando a adotar isso como estratégia. Então, a questão é essa: a garantia, eu não posso dar garantia de chegar e falar, todo mundo vai receber 100%. A garantia, eu posso falar de lógica. A lógica é: existem valores apreendidos, e esses valores apreendidos, a lei determina que o juiz, no final do processo, ele vai ter que ou o pedimento para a União Federal, só que faz a ressalva ao direito do lesado e terceiro de boa-fé. Nesta vírgula da ressalva, você tem que estar incluído neles. É isso que tem que fazer. Agora, o tempo. O tempo é longo, a maioria não tem paciência de esperar. Por isso que não entra. E a maioria acredita que não vai receber. Isso é uma oportunidade de negócio absurda para o mercado financeiro e eu aqui atuo também nesta área. Tá? Quem não No quer caso, esperar, assim, a gente negocia. só mais uma dúvida, assim, no caso, pelo que deu a entender, vamos colocar o topo da Alfa, provavelmente nunca nem colocou a cara na mídia, né? Que o pessoal que colocava a cara na mídia era para fazer a gente acreditar no processo, né? Mas vamos supor que os chefões, enfim, foram presos, que é o que, né? Parece que para mim é o que aconteceu. Num caso de uma audiência, por exemplo, quem representa a Alfa? Ou ninguém representa a Alfa? Quem representa a Alfa, na realidade, a Alfa não existe. Existe uma organização criminosa que eles estão nomeando
fulano, beltrano, ciclano são os bandidos aqui e vocês vão responder pelo crime. Não está se discutindo Alpha Energy. Não existe crime, a não ser crime ambiental, de pessoa jurídica. Existe crime de pessoas. Eles cometeram crime. Quem foram as pessoas que cometeram o crime? Alfa é o nome do caso, mas ali tem Danilo, tem os outros nomes ali que são as pessoas que vão responder pelo processo criminal, tá? Criminal. Agora, em relação à questão da Alfa, tem medidas cíveis, tem outras questões que estão sendo ali entabuladas. É, Mas no início era o Danilo, né, o chefão de tudo, aí depois que todo mundo descobriu que ele fez parte da Maná, que também praticamente deu o mesmo problema, aí colocaram o Alan, né? Aí o Alan que começou a tocar o negócio nas redes sociais e então, disseram que tiraram o Danilo, mas eu acho que ele continuou por trás das câmeras ali. tiraram o Danilo, tiraram e todo mundo cometeu o crime, todo mundo vai responder. E aí foi tratado, assim, tem o crime de organização criminosa, a partir do momento que mais de 4 pessoas se reúnem ali de forma estruturada para cometer crimes, né? Cometer um crime, elas são ali consideradas um crime de organização criminosa. Então, a gente tem essa situação, né? Agora vamos lá, que pelo que eu estou vendo, tem bastante gente para perguntar e daqui a pouco a gente vai como eu já tinha feito os 40 minutos aqui, não significa que a gente vai fazer dois tempos, né? Aqui que a gente. E prorrogação, né? Então vamos para 90 mais a prorrogação e pênalti. Vamos lá, porque também já segunda-feira, 8 horas da noite no escritório desde cedo é cansativo. Ricardo, Boa noite, doutor. Boa noite a todos. Doutor, já faz um mês que eu entrei com vocês no processo. Amanhã já vence a minha segunda parcela. Eu queria saber o que já está em andamento, que até agora eu não tive resposta de nada. Outra coisa, curto e rápido. Me mandaram hoje por WhatsApp um valor que não é o real que eu investi. E eu mandei de novo um documento dizendo quanto eu investi. Mas a pergunta final é essa: o que está sendo feito? só tem agora, neste momento, o que está sendo feito, como eu falei, a gente não tem muito o que fazer no âmbito criminal. A gente está desenvolvendo a ação civil pública. Essa ação civil pública, quando ela for distribuída, a gente está tentando juntar um número de pessoas. Acredito que até o final dessa semana ela já está pronta. Inclusive, a minha sócia está aqui, ela ficou hoje, já foi entregue pelo departamento aqui, que faz a produção jurídica, para a sócia, que é a Maíra, que é a responsável técnica, para ela fazer as devidas correções. Essa ação vai ser distribuída e o pedido dessa ação é exatamente o arresto do que foi apreendido para esta ação civil pública, tá? Logicamente, o que a gente precisa depois é fazer, no momento oportuno, a habilitação de vocês. Esse é o único caminho por enquanto. Ok, obrigado, entendido. E depois, Passando a bola. depois eu digo que, aí, pessoal, eu sei que para muitos, né, é uma ansiedade absurda, tá? Mas, assim, alguns eu vejo, eu tenho lá, até eu estou no caso da Maná, tem um rapaz que eu acho que ele vive isso 24 horas por dia, porque eu acho que ele respira esses grupos, ele fica aí todo, um dia sim, um dia não, ele me pergunta se o dinheiro já vai sair. Um dia sim, um dia não, de uma ação que ela vai durar 8 anos. Eu fico imaginando, daqui a pouco ele vai morar lá na minha casa. De tamanho. Gente, isso é um negócio cansativo, tá? Eu queria que vocês entendessem. Eu falo até para vocês, entenda como ação jurídica é você pegar uma cadeira, colocar no jardim e ficar olhando a grama crescer. Então, os movimentos são muito pequenos, não tem muita novidade. Isso não é a novela, tá tendo Tieta, né? Que é todo dia uma emoção lá, o pessoal que gosta. Não é a novela Tieta que você vai acompanhar lá todo dia a Tieta. Eu até esses dias eu que fiquei em casa por conta da cirurgia, não tinha muito o que fazer, fiquei assistindo a Tieta no hospital também, né? Então a Perpétua ficou cega, e depois aí tem o negócio do cara. Então, não é isso, tá? Não é a novela. Isso é uma ação judicial que não tem muitos acontecimentos. Os principais acontecimentos eles já ocorreram no próprio desenrolar dessa operação. Então, tudo que era possível ali já aconteceu. Agora vai ter que aguardar a audiência deles,
e aí a audiência vai ouvir testemunha, e isso são anos, tá? Então não é uma novela que vai ficar todo dia tendo uma emoção diferente. Então vocês vão ter que ter paciência, eu já falo, para enfrentar algo que, no mínimo, a média do CNJ aqui, que a gente utiliza como base, são 4 anos, o prazo da ação criminal, tá? A partir do momento que o juiz ainda fala, ok, vou liberar o dinheiro para a ação, entra na fase da restituição, que aí você coloca mais um tempo até se organizar e colocar. Eu acabei de mostrar para vocês uma ação de 2014 que o pessoal começou a receber em 2022. Imagina se eu tivesse esse mesmo cliente da Maná me perguntando dia sim, dia não, se ia receber. Eu vou acompanhar a vida da pessoa. Eu vi ele crescer, os filhos crescerem e tal, e todo dia ele me perguntando a mesma coisa. Tá? Então, só para colocar vocês, porque é um longo processo. Por isso que eu falo, muitos não têm paciência de esperar, e aí o que a gente enxerga é uma oportunidade para quem tem paciência, que chega, por exemplo, chega e fala, eu tenho, quanto você quer? Ah, eu quero, quanto é o seu crédito? 100 mil reais, eu pago 5, e tem gente que vende, e o cara que tem paciência de esperar, lá na frente ganha uma grana, tá? Foi o Davi que perguntou? Não, né? Agora é o Davi. Boa noite. Uma Boa vez noite. correndo em segredo de justiça, como que funcionam essas atualizações? Através do momento em que vocês movem a ação, conseguem informações, porque a gente não consegue saber nada direito que está acontecendo. Como que funciona isso? Exatamente para isso. É segredo de justiça para ninguém saber, tá? O que a gente pede, e já estamos pedindo, é que nos habilitem como assistente de acusação, tá? E o juiz, é uma briga para o juiz. O que que eu estou alegando? Excelência, sou eu, nosso escritório é especializado em esse tipo de caso, nós representamos inúmeros clientes, temos interesse nos efeitos da condenação, e a lei nos dá o direito de ser assistente de acusação. Em caso de. E seria obrigatório, né? Até ele aceitar. Só que eles não. Ultimamente, eles estão evitando ao máximo por conta do tumulto processual. Porque vai entrar um monte de gente, e eu já falo por isso que. E aí são o que o expertise nos faz, né? A maioria das vítimas, elas vão chegar e vão tentar se habilitar no processo criminal. Ele vai chegar e falar, Excelência, olha aqui o quanto me deve e tal. E aí o processo ele passa a não andar, porque a todo momento o juiz é interrompido com alguém que juntou uma petição querendo receber o dinheiro no processo criminal. O nosso escritório, ele ganha essa notoriedade por exatamente oferecer ao judiciário uma alternativa para que não atrapalhe o andamento do processo criminal, que é a ação civil pública. Então, o juiz fala, existe uma ação civil pública, resolvam tudo lá. Lá que vai ser feito o pagamento. Aqui a gente vai discutir o crime e não pagamento. Juiz criminal é pena. O cara chegou, aprontou, vai ter a pena. Eu preciso fazer isso. Juiz criminal não faz conta de juiz civil, juiz de falência. Então, ele busca um juízo universal, onde as vítimas se reúnam e ali esperem para receber, e não ficar interrompendo o processo criminal, tá? Então, a gente, logicamente, pedimos para ser assistente de acusação. Quando eu entro de assistente de acusação, é bom que a pena cresce. Eu tenho muita informação que o Ministério Público não tem, tá? Mas, ultimamente, até a maneira de segurança a gente está impetrando para conseguir entrar como assistente de acusação. Se o juiz optar em fazer em segredo de justiça e não dar assistência de acusação, o nosso papel é trabalhar em cima da medida de restituição e, na medida do tempo, obter informações relacionadas nesse paralelo entre as duas ações. Olha, o juiz autorizou, então o dinheiro vai ser deferido para cá, a gente espera terminar o processo e faz tudo isso. Então, não é algo que vai ter essas emoções como vocês estão esperando, como eu já disse. Não vai ter tanta informação. E, principalmente, o pessoal, até na fase de investigação, o pessoal quer atualização. A investigação, logicamente, eles não querem dar informação, né? Porque senão atrapalha, tá? Então, é lutar. A luta é para você conseguir ter o seu direito à restituição. O restante tem que aguardar. Luciana.
Boa noite, tudo Boa bem? noite. Tudo bem? É um pouco nessa linha que o senhor estava falando, é a minha dúvida, assim, porque a ação coletiva, ela não tem mais força do que a individual, então por que que também cada cotista vai ter que entrar com uma e a gente tem diferentes aportes, cada um não vai saber se vale a pena ou não entrar nisso, né? Então, essa é a minha dúvida. Eu me sinto mais lesionada pelo dano moral do que pelo que eu investi. Porque eu, assim, eu acho que eu não sou besta, né? Tão boba assim, já tenho expertise no mercado de investimentos, e eu conversei com o assessor, eu vi contrato, então eu me sinto mais lesionada pelo teatro em si do que pelos aportes, porque eu comecei com a Alfa em dezembro praticamente. Então, eu não aportei grandes grana, né? Enfim, e aí eu estou aqui na reunião para tirar essa dúvida se eu vou para frente ou não, Uhum. porque pode me custar mais do que eu investi, né? Eu, Esperar, eu eu, espero, porque eu sei que o vamos Brasil lá. não vai ter jeito, né? Sim. A gente tem, aqui a gente ninguém está falando para entrar com uma e com outra, tá? Aham. Geralmente existem pessoas que falam, eu quero um processo para chamar de meu. Sabe? Então, A pessoa tá tão, ela tá ali naquela situação que ela fala, eu quero um processo só para mim, tá? Só para mim. Então, assim, porque eu quero ter meu nome, porque eu quero ficar lá no Tribunal de Justiça todo dia olhando, eu vou fazer, eu vou cobrar. Eu vou sim. cobrar para fazer, eu vou, vai ter custas para pagar e tem o risco de ter sucumbência. Mas se você quer, é apegado a isso, eu faço, tá? Uhum, Ok. Como eu falei, é um jet ski. É muito mais fácil a gente conseguir movimentar uma ação que envolve só uma pessoa do que movimentar um cruzeirão transatlântico que tem para dar uma volta, ele é maior, como é a ação civil pública que tem várias pessoas, tá? uhum, Só que a gente tem um longo processo criminal pela frente que dá para o transatlântico dar duas, três voltas, tá? E, como você disse, existem entendimentos de juízes, tá? E é pela lógica também que você não pode beneficiar um. Imagina o seguinte: o, existem milhões de 6 mil pessoas lesadas, que elas podem uhum, se habilitar na ação civil pública. Aí vem um cara que, com um processo individual, que a dívida dele é de 100 milhões. Aí ele pega o dinheiro todo só para ele, tá? Ele pega o dinheiro todo só para ele. E os outros? Os outros ficam. Aí não é justo. sim. Então, por isso que existe a questão da coletividade ter um direito acima do indivíduo, né? Aí nessa situação, tá? Então, algumas pessoas, e eu vejo que quem tem aí disposição para investir, para aportar, ela fala, eu quero ter direito de ser habilitado na ação civil pública, só que eu também vou entrar com uma ação individual, porque também eu quero cercar esse lado. Vai que eu consigo arrestar pelo meu 100 milhões, tá? Vai que eu consigo. Eu acho que a probabilidade é difícil, porque a gente vai ter esse outro lado. Só que ele também, na hora que a ação civil pública ia andar e ele não conseguir arrestar os 100 milhões sozinho, ele pode suspender a ação e migrar para a ação civil pública. Agora, se vocês forem me perguntar hoje, o melhor custo-benefício é a ação civil pública. Eu não teria, assim, são valores altos, tá? Altos, porque tem pessoas que investiram milhões. Então, você geralmente, quando você entra com uma ação individual, que ela tem as custas, você vai pagar 1% de investimento. Então, você já sai com esse valor, tá? Então, eu apostaria na ação civil pública por enquanto, se nessa situação. Tenho essas duas opções, aí é um jogo de xadrez, gente, tá? Inclusive, eu falo para vocês, aqui o escritório também tem essa conotação. A gente aqui joga um xadrez, a gente não está preso à ação. Porque tem um cara que vai falar, não, o advogado me contratou, o advogado fala, me contrataram para entrar com tal ação, então eu vou ficar pegado àquela ação até o final. Não, a gente vai estar aqui um tabuleiro de xadrez, que as peças vão ser movimentadas e o nosso interesse aqui é receber. A ação, o tipo de ação, é só uma munição para a gente ver onde a gente chega no objetivo.
Então, se chegar, mudou. Agora eles decretaram falência. Gente, era tudo, esquece a ação civil pública, vamos todo mundo para falência. Ah, mas vou pagar para isso? Não, não vai pagar, porque eu estou interessado em receber. Uhum. Não estou interessado em ficar criando continha para vocês pagarem. Eu estou Recibo, interessado em receber meus 20% aí, de tudo que está apreendido. Tá? Esse é o meu interesse. Eu não vou ficar preso a uma comunicação. Eu estou preso a resolver o caso. O nosso objetivo, eu não sei nem citar isso no contrato, mas pode deixar lá. Qual o objetivo do escritório? Receber. Ponto fim. Esse é o objetivo. Eu vou ter que tomar essa decisão. Talvez eu abandone porque o meu valor não foi tão grande. Eu acho que as custas, eu não quero menosprezar o seu escritório, que é muito bom, então eu não sei se vai compensar o valor inicial. Mas eu me sinto mais lesada pelo danos morais, porque eu acho que você ter esse tipo de persuasão na internet é crime mesmo, É entendeu? crime Então, e a gente não tem importa. pedido aí 40 salários para cada vítima, né? Aí as pessoas acabam no emocional. Muitas aqui fizeram muito maior do que eu por causa de uma promessa, né? Então, não importa se às vezes R$ 10 para a pessoa vale mais do que se 1 milhão, dependendo do momento de vida. Não, Então, o a gente escritório tem. aqui, eu posso falar, né? A gente tem, como eu disse, a gente tem quase 5.000 clientes. Uhum, Eu tenho um caso de uma pessoa, eu tenho clientes que se suicidaram, que não aguentaram essa situação, tá? Nessa nossa jornada, existiram pessoas que ceifaram a própria vida. sim, Eu tenho clientes que investiram 35 milhões num único caso, e para ele não fez a mínima diferença, diferença. tá? Não fez a mínima diferença ele perder. Eu tenho um cliente que investiu 7 mil reais por conta desse investimento, que era tudo que eles juntaram, a família, a mulher entrou numa depressão e morreu, tá? Então, assim, as histórias são as Eu mais acredito. distintas possível. Então, assim, o valor do dinheiro é de cada um, o valor até da vida é de cada um, né? Eu acho que você fazer uma loucura dessa em algo que tudo passa, né? A gente já perdeu e todo mundo aqui tem capacidade de reconstruir a vida. E não dá Uhum, para ficar levando isso a ferro e fogo, né? Levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, é tá? isso. E não errar mais, né? Porque esse tipo de investimento, a gente, lógico que a Maná tinha toda a Alfa tinha toda uma approach da energia e tal, mas aí só faltaram perguntar, e eu tive até no meu Instagram uma pessoa que falou, eu olhei se tinha CVM, eu olhei e eu vi que não tinha, eu não investi. Então ali a pessoa fez a lição de casa, quando ela percebeu, não é se estava pagando direitinho, se tinha Então, mídia, se todo mundo isso estava recebendo. É só é esse olhar que se eu tem acho que é o. autorização ou não. Se não for autorizado, é uma empresa clandestina. Empresa clandestina. Empresa clandestina, ela não tem ali os, os reguladores, o pessoal fiscalizando, não tem nada disso. Eu vi até alguém perguntar de seguro. Esquece seguro. O seguro só serviu de ardil Que para não você colocar existe. dinheiro. É. Esquece isso, tá? Então, eu acho que isso aqui também fez o gatilho, né? Porque a gente recebia um rendimento via Pix e não resgatava, já reinvestia de novo. E Lógico, realmente estava dando certo nos meses. Então, teve gente que começou a aportar mais e mais e mais, porque estava dando sempre certo, é, né? essa é a questão. Henrique, Tudo bem, obrigada. obrigado, Luciano. O Henrique, Deixa eu tirar aqui. bom, vamos pular para o Danilo, então. Se o Henrique conseguir ativar o microfone, a gente volta nele. Doutor, então, assim, só Ah, o mais Henrique. uma. Ah, não, vamos lá, Danilo. Já tinha perguntado antes, mas vou só perguntar de certa forma, uma bobagem. É mais para talvez um alívio de alma, sabe? Sábado, o senhor Tairon Mendes, que era o diretor de marketing, ele saiu dos grupos da Alpha Energy, e o outro foi o Arthur Ferraboli, não sei se é esse o nome, que é o diretor comercial. Essas pessoas que faziam parte, assim como também as pessoas que captavam com a gente, e no caso eram os representantes e tal, eles também serão responsabilizados nessa ação, porque honestamente me interessaria muito
e ver, eu não sei se fazia parte dessa ação coletiva, mas me interessaria muito ver que essas pessoas também pagassem pelo que fizeram com a gente. Eu vou falar até que eu acho que eu já falei isso na última reunião. Eu acho que o nosso foco, para não colocar vocês em risco, tem que ser aquelas pessoas que a Polícia Federal já apontou, tá? Porque, como eu disse, né, por mais ação civil pública, a gente pode ser mais abrangente até. A gente não ter esse risco. Então, a gente vai fazer uma análise se tiver alguns personagens que é mesmo que tenham passado pelo crivo da Polícia Federal e a gente perceber que de fato contribuíram para isso, a gente pode colocar. E qual a vantagem? Não ter custas e não ter sucumbência, tá? Então a gente pode colocar. O que a gente não pode se perder é porque cada um que a gente coloca, a ação pode demorar mais. Então, se eu fico colocando um monte de gente, que aí eu tenho a citação, essas pessoas vão se defender, e isso vai gerar com que a ação demore mais. Agora, por exemplo, se eu entro numa ação individual, até fazendo essa. Aí eu falei, eu quero processar o cara que é diretor de marketing, que estava ali, que eu vejo que ele é tão responsável quanto, mas ele vai usar como defesa e falar, olha, quem for os responsáveis já estão ali no inquérito. Eu não estou colocado no inquérito, eu não fui não levantaram nada a meu respeito. Então ele é capaz dele chegar e ser parte legítima e você ainda ficar devendo para o advogado dele, tá? Entendi. Então, eu acho que, como eu disse, o nosso foco aqui para a gente não perder até a pergunta, né, que foi feita, o que que a gente está fazendo? A gente só vai fazer uma coisa agora. O que a gente tem que fazer é conseguir arrestar, ou seja, o arresto, é a reserva. A reserva do dinheiro que está apreendido para a nossa ação. É o único movimento que a gente vai fazer, focado nisso, fazer o melhor possível para conseguir isso. É o único movimento que compete fazer. Qualquer coisa fora disso, eu vejo que é mera distração, Entendi. tá? Mera distração. A gente tem que ser extremamente preciso, focado. E geralmente é uma discussão também que o juiz, não, porque é isso e tal, a gente tem que ficar nessa briga. Mas o foco é esse, tá? Se tiver alguma situação diferente, a gente tem que mudar a estratégia, mas hoje só tem esse foco. Tudo além disso é mera distração e a gente vai ver um monte de gente distraída ali, tá? Mas é o dinheiro. Se existe o dinheiro, imagine o seguinte, vai ter uma festa daqui a 4 anos. Eu preciso já garantir a reserva da festa, porque a festa ela costuma encher e tal, e eu quero garantir a mesa, tá? Então é isso que a gente tem que fazer. Qualquer coisa fora disso é mera distração. Henrique. Boa noite, doutor. Boa noite a todos. Tudo bem? Uhum. Doutor, duas dúvidas que eu tenho. Sobre a Alfa, houve um pedido via MED dos últimos e penúltimos rendimentos. Essa ação partiu da federal ou partiu da própria Alfa? Eu não entendi. O que você falou que teve? É assim, eles conseguiram o último rendimento solicitar via MED, aquele mecanismo de devolução do PIX. Foi a Alfa ou foi a federal que o fez? Eu acho que se eles conseguiram fazer, provavelmente foi a federal, né? E conseguiu trazer o dinheiro de volta para juntar na ação, não foi? Mas aí é dos clientes, no caso. O último Sim, rendimento eles o dinheiro conseguiram é dos devolver. clientes, mas agora que tá, né? O dinheiro vai ficar apreendido até o final do processo. Mas o dinheiro é o meu, eu quero receber, tem que esperar. Tá. Entendi. Sobre a questão da Maná, por que ainda não houve a ação a conclusão das investigações? Bom, aqui a gente não é para falar de Maná, mas vamos colocar a situação aqui diferente. Aqui, o que fez a investigação ser rápida é que o sistema financeiro se sentiu lesado. O sistema financeiro é o Conselho Monetário Nacional, tá? O Banco Central e seus bancos. Olha a diferença, olha o peso. Ninguém está aqui vendo o lado do Henrique, do Estênio. Eu fui prejudicado porque tem alguém aqui que deveria ter pago a taxa
para que tivesse na minha festa e conseguisse fazer isso que está fazendo. Então, doeu, não é que doeu o seu bolso, doeu o bolso dos banqueiros. Tá? Então, quando é banqueiro, chega a federal, olha aqui, ó, vamos lá, resolve isso. É rapidinho. No caso da Perfeito. Maná, o sistema financeiro, de algum jeito, estava passando batido, não se importaram muito, tá? A propaganda não chegou, e aí quem está sendo prejudicado são os investidores. Quando é os investidores, aí já não tem o mesmo peso do banqueiro. E aí a investigação é mais longa, a Cada um. Polícia Civil tem uma preguiça de investigar, tá? São coisas diferentes, tá? Agora, o que eu posso falar não é o caso da Maná, Vamos lá. tá? Mas existe sim uma investigação e até fui solicitado para contribuir e estamos já contribuindo, enviamos tudo aqui, a polícia vai agir, tá? Ela vai agir. Tudo bem, Mas, muito obrigado, mas doutor. tem uma comparação aqui. Ali foi vocês que estão provocando, porque a Maná deixou de pagar. Aqui a Alfa ainda pagava, tá? Tinha dinheiro fácil para pegar. Obrigado. Estênio? Bom, se o Estênio não está conseguindo, vamos para o Matheus. Depois do Matheus, a gente encerrou, né? Vamos lá, Matheus. Boa noite, doutor. Assim, a minha dúvida é que eu tô com muita dúvida mesmo em decidir se eu vou pela individual ou pela coletiva. Aí eu ouvi aqui durante essa reunião e já em algumas conversas com representantes do seu escritório, aí falam que a individual é mais rápida, porém a coletiva tem mais peso. Mas eu penso assim, o que que a coletiva ela pode ter de travamento, de emperrar, vamos assim dizer, né? Dela se tornar lenta, mais difícil? Tem alguma coisa nesse sentido? Porque ela não tem limite de participantes, pelo que eu entendi, né? Você pode ir adicionando quantos quiserem participar dela com o seu escritório. Agora, em que momento que ela para de receber pessoas e segue e vai em frente? Ou isso não tem parada, vai indo enquanto o processo Tá, estiver aí? inclusive hoje eu dei uma conversada aqui com o pessoal do escritório, tá? Porque, vamos lá, é o que eu acabei de falar. Uma ação individual para a gente. Se eu chegar aqui, você me der uma ação individual, tá? Eu vou chegar, eu vou no juízo civil ali, tá? E vou sentar e despachar um pedido para sair uma liminar ali, tá? É rapidinho. Agora, uma ação civil pública, eu vou ter que na vara empresarial e não sei o quê. E aí a gente tem todos os pedidos. É um outro colosso, tá? Aqui eu estou pegando o teu nome, colocando e ponto e fazendo. E, ó, juntei um aqui e tal. Amanhã eu estou lá no fórum e faço. Eu Uhum. recomendo. Eu vou deixar aqui, inclusive, contra qualquer coisa que esteja passando no escritório. Não sei se tem alguém do escritório aqui. Hoje, eu entraria na ação civil pública só, tá? Tá. Só na ação civil pública tem, como eu disse, tem pessoa, porque eu estou analisando custo-benefício. Eu não estou disposto a pagar custas processuais. Eu já vou investir nos honorários. Então, eu colocaria minha ficha na ação civil pública. Eu não vou dividir eu não vou colocar mais dinheiro na ação individual se tem uma ação civil pública que ela pode dar um resultado. Eu Tá. estou falando por Hoje, conta de dinheiro. Dinheiro. sim, Porque se eu certo. investir R$ 1 milhão, eu vou ter que pagar R$ 10.000 para entrar com a ação, mais os honorários do doutor. Sim, sim. E ainda corro o risco de a ação civil pública ela andar bem e eu ter que deixar abandonar as custas que eu paguei. Eu estou falando aqui, tá? Se vocês pagarem, eu faço tudo. Agora, Entendi. eu não estou disposto, tá? Porque tem o fato do dinheiro já estar apreendido.
Se tivesse dinheiro, ainda não tivesse operação da Polícia Federal e a gente pudesse encontrar dinheiro em conta, eu ia, porque aí seria mais rápido. Eu consegui chegar e ver, olha, tem o dinheiro boiando ali numa conta, eles têm lá, o carro tá ali, mas a Polícia Federal já pegou tudo. Então é uma mera ali, para quem tem dinheiro para gastar, coloca tudo, tá? Coloca em todas as possibilidades possíveis. Agora, analisando o equilíbrio de custo-benefício, eu vou na ação civil pública, tá? Espero o momento, a habilitação, o desenrolar desse caso, e a gente vai tocando dessa maneira, tá? Assim, aí não, só não, eu sei que você não pode. Posso ter advogados aqui no escritório, os meus sócios, que vão questionar e falar assim, não, eu não concordo, eu estou falando a minha opinião. Tá? Ah, mas você está dando opinião em ação civil e você é criminalista. Sou criminalista. Eu não sou civilista, mas a lógica que eu entendo, eu estou falando aqui, olhando, pensando como alguém que teria que tomar uma decisão, assim como vocês. Eu Eu faria. sei que você não pode, assim, exatamente falar que uma vai dar certo e a outra não, isso Não, daí eu não não. existe, né? O Mas, que é que assim, no seu conhecimento já da área dessa situação, você vê que, e no que você conhece de juízes aí, de decisões e tal, a probabilidade dele tomar a frente com uma ação pública é maior ou menor do que com as individuais? Ou vocês não têm, conseguem dar essa igual, é igual, probabilidade? é igual. Os juízes, muitas vezes, eles vão querer questionar, como eu falei para vocês, onde a gente perde um pouco de tempo numa ação coletiva. O juiz ele não gosta, tá? Eu estou falando onde está a dificuldade de uma ação civil pública. Gente, o juiz, quem tem parente juiz aí, olha, se é isso que eu estou falando vazar para alguém, tá? Eu vou saber que foi um de vocês, aí eu vou brigar com vocês. Mas o juiz, gente, ele tem um baita salário lá, tá? Todo mês pinga. O que ele quer ter é menos trabalho possível. Então, quando ele vê, gente, vai ter uma ação civil pública que lá na frente, sabe o que vai acontecer? 100 pessoas vão estar habilitadas na ação civil pública. Eu vou ter que pegar esse processo e conferir a conta e ver e colocar o meu cartório para ver toda essa documentação. Que desgraça esse advogado maldito que está fazendo algo dentro da lei, mas que vai me dar trabalho. E eu não tenho que, eu já ganho meu salário, eu não sou esse advogado. E olha que eu já tive até ação que o advogado, que o Ministério Público falou, este advogado vai ganhar muito dinheiro com esta ação, extingue ela. Já tive, falando, olha os honorários que o advogado vai ganhar. É problema meu, não é dele, porque ele está de olho no meu. Ele não se conforma do advogado ganhar mais do que ele. Então, eles sempre têm. Aí, de vez em quando, eles vêm com uma decisão maluca. Não, aí a gente tem que levar lá para o tribunal e falar: ô desembargador, você que já está ganhando baita. O ministro do STJ, você que também já tem um peru grandão, deixa a gente ganhar o nosso, que está dentro da lei, ninguém está fazendo nada errado. Então, a gente tem essas discussões de vez em quando. Tá? Agora, na ação individual, ele vai falar, o advogado vai ganhar menos que eu, então tá bom, já defere de mão e tal, mas a gente tem tempo para resolver essas questões, tá? Não é algo que vai ser resolvido de imediato. Então, é nessa linha que a gente enfrenta dificuldades. É mais a, porque agora, depois da pandemia, então, não tem nem juiz no fórum. Não sei se vocês já repararam. Agora todo mundo trabalha de casa. Agora tem a sexta-feira que olha que eu tenho bastante amigos juiz, tá? Eles vão ficar bravos comigo. É Mas, vazio, é vazio. além de vazio, tá todo mundo. Eu moro aqui em Santos, então tem bastante gente andando na praia, correndo, passeando e tal. Sexta-feira virou casual day, entendeu? Então, é a lei do menor esforço. Tá? Para que eu vou ter um trabalho? Vai vir esse advogado desgraçado, que é esse tal de doutor Calazans, de novo com essa ação gigante aqui, me dando trabalho. Então é isso. Mas é o meu direito, é o direito de vocês, ele tem que trabalhar e pronto. Tá, ok. Tá? Obrigado. Pessoal, encerramos aqui, pode ser? Obrigado. Qualquer dúvida amanhã, vocês entrem em contato com o escritório. Se precisar também de alguma coisa, aí marque uma reunião com a Camila, eu posso
eu ou alguém do escritório atende vocês para tratar de algumas questões individuais, tá bom? Eu peço desculpas primeiro pela interrupção da outra reunião, mas espero que nessa, e pela demora em fazer uma nova reunião, mas como eu disse, minha avó era muito importante para mim, então eu tive que cuidar Bastante. dessa parte também, mas eu espero ter respondido aqui, tirado as dúvidas e que a gente tenha sucesso, né? Aqueles que já são nosso cliente, aqui o escritório não vai medir esforços para resolver as questões, é o interesse nosso, tá? Eu entendo que o escritório chegou no ser uma referência no Brasil e a gente quer continuar mantendo esse posto, então a gente vai se empenhar ao máximo para resolver esse caso, tá bom? Obrigado, pessoal.